Como é que vocês estão aí? Tudo bom? Obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês sobre a possível causa da morte de 3 filhotes no último vídeo que eu postei para vocês, tá bom? A gente vai estar analisando imagens e também anotações sobre esse casal, tudo bem? Beleza? Mas antes de iniciar o vídeo eu quero primeiramente pedir para você dar um confere aí se você já é inscrito no canal. Se não for, é só se inscrever, é de graça, não paga nada. E também não esqueça de clicar no sininho para você ativar as notificações aqui do canal, tá? Agora vamos lá para o nosso vídeo então. Pois bem, pessoal, vocês já lembram aí no último vídeo que eu postei, né? Fiquei bastante chateado, né, com a morte de 3 filhotes já grandinho, anilhado, né? E que, pessoal, eu nem tava muito preocupado ali, porque o pai tava tratando, a mãe tava tratando. Esse mesmo casal, pessoal, foi aquele casal onde o filhote tava no fundo ali da gaiola, né, jogado, e eu coloquei o filhote de volta. Né? Pessoal, não prestei atenção nesses filhotes, se estava com alguma doença ou não, mas eu fiquei, pessoal, pensando sobre aquilo. O que poderia causar a morte de 3 filhotes já anilhado com quase 10 dias aí, né? O que poderia ter causado isso, né? E daí eu fui olhar lá minhas anotações, vocês sabem que eu anoto tudo, né? Olhando minhas anotações, eu reparei, pessoal, que essa canária, ela é de 2019. Então é a única canária que eu tenho de 2019 que eu não quis vender ela, né? Eu mantive ela e eu esqueci por que eu não vendi essa canária, né? Eu vou estar colocando um vídeo agora para vocês acompanhar junto comigo. Eu vou estar diminuindo a minha tela e aumentando a tela aqui do vídeo para vocês poderem acompanhar junto. Dá uma olhada nesse vídeo aí, pessoal. Esse vídeo aí é da gaiola número 6, onde estava essa fêmea. Entendeu? Eu sei por causa da cor da anilha. Ela tinha anilha laranja, tá? Então, veja bem. Se você reparar nesse vídeo aí, que já tinha um filhotinho caído, e esse filhotinho estava com a pinta preta. Então, dá uma olhada aí pra vocês verem. Então, por que eu tô mostrando esse vídeo pra vocês? Pra vocês acompanhar comigo o meu raciocínio. Essa canária, ela é, pessoal, portadora de... da doença pinta preta, que é a ploventriculite, tá? A mãe, ela pode sobreviver, a mãe, ela pode, né? Ela carrega no seu organismo e ela é portadora. E ela passa para os filhotes a partir do momento que é gerado, né? Ali o ovo, né? Ele passa, a mãe consegue passar essa enfermidade. O pai, ele não é portador, mesmo que ele for portador, ele não passa para os filhotes através do sêmen, tá bom? Então, pessoal, agora eu vou mostrar a imagem do caderno, né? Que era desse casal, dessa canária com canário nevado, né? Dá uma olhada aí no caderno. Pessoal, eu tirei 2 filhotes, né? Tá anotado no caderno aí, 2 filhotes. No total foi 7 filhotes. O 7 morreu, tá? Vamos olhar na planilha também, que eu fiz um vídeo mostrando no ano passado para vocês, tá? Então, a anilha dela era laranja e a gaiola número 6. Então, por isso que é bom, pessoal, a gente fazer essas anotações, né? E eu lembro que eu não vendi essa canária porque eu não queria que alguém comprasse a canária sabendo que ela era portadora desse possível problema de ploventriculite, né? E eu não vendi, mas eu esqueci desse detalhe. A canária é bonita, é uma canária graúda, e eu tava no meio das minhas ali, e eu acabei colocando ela reproduzir com o canário, sem atentar a esse detalhe, tá? Então, pessoal... E daí que eu cheguei na conclusão. Os filhotes que morreu, vamos ver se eu não consigo mostrar nesse vídeo. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Você vai reparar que na região do abdômen desse pássaro, ele está tipo cabila estourada, né? Então ali a mancha é bem preta na lateral da morte do passarinho ali. Então pode ser, pessoal, que a gente sabe que a ploventriculite mata o filhote até o 7º dia. Essa doença é conhecida na Espanha como a doença do 7º dia, porque a partir do 7º dia o pássaro consegue desenvolver os anticorpos. Então a partir de 7 dias o pássaro já tem a Bursa de Fabrício, que é um órgão, né, que faz o quê? Que cria,
né, o anticorpo. Então o pássaro consegue viver. Então esse pássaro está com 10 dias aí, mas eu acredito que os 3 devam ter morrido por causa desse detalhe, tá? No vídeo que eu postei aí, algumas pessoas comentou, que a alimentação, pessoal, olha o seguinte, eu dou a mesma alimentação para meus pássaros há muitos anos, tá? E sempre alimentação de qualidade, tá? E eu tô com um monte de filhote ali, né? Eu tô com 8 casal com filhote. Se fosse alimentação, alguma coisa na alimentação que eu dei, teria morrido todos os filhotes. Que foi o caso que aconteceu lá com o nosso amigo Nilson, né? Nilson, o repórter, né? Então, que morreu todos os filhotes dele com problema na papinha, beleza? Então não devemos generalizar. Os meus aqui morreu só 3 filhotes, graúdo, e essa foi a possível causa na minha concepção, tá bom? Beleza? Então, só explicando para vocês, não adianta insistir com canário que tem aí, que é portador da pinta preta, né? A não ser que você dê aí o Nalit Baby, né? Que vai evitar essa transmissão para os filhotes. Os filhotes já vão alimentar ali da comida da mãe, já com o Nalit Baby, né? Então, eu posso até reproduzir ainda essa canária, mas eu vou estar ligando para a Angercal e pedindo para eles me mandar o Nalit Baby, que o meu aqui acabou, né? Para mim poder tirar filhotes, né? Sem essa enfermidade. Então, só esclarecendo esse vídeo, né? Mostrando, eu acho que a gente sempre aprende, né? Foi um erro meu colocar essa canária sem tomar os devidos cuidados, né? Então, pessoal, eu talvez não reproduza mais ela, né? Eu acho que essas coisas não devem se passar para frente, né? E eu não quis vender essa canária também, né? E eu só esqueci desse detalhe e coloquei com o meu canário ali. Dá para tirar filhote? Dá, como eu falei. Tem pessoas que usam amoxicilina, né? 500 miligramas, eu não sei a proporção. Eu uso a Nalit Baby porque é própria, tá? Beleza? Então, pessoal, o vídeo é isso aí. Tá esclarecendo para vocês aí, e claro, a gente aprende com o erro. Então, com o meu erro, vocês aprendem, né? Então, se no teu canário tiver pássaro com pinta preta, marca eles aí, né? Porque, pessoal, o filhote pode se curar, mas pode vir aí a ser um portador da ploventriculite. Beleza? Eu espero ter ajudado, resolvido aí a questão, tá? Lembrando, pessoal, que a alimentação do meu pássaro é uma das melhores que existe hoje no mercado. Não é a melhor, é uma das melhores que existe no mercado, tá? Então não adianta falar, vou descer a alimentação dos teus pássaros. Tem nada a ver, né? Beleza? Eu já crio pássaro há muito tempo já para saber o que é bom para meus pássaros e o que não é. Não é verdade? Então, não é alimentação. Tem bastante filhote ali que eu tirei, então não tem nada a ver, tá bom? Beleza, pessoal? Beijo no coração, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou disso aí, né? Comenta aqui no vídeo, deixa a tua opinião, sempre eu vou estar respeitando a tua opinião, desde que seja colocada de maneira educadamente, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. O vídeo terminou, mas tem mais vídeo para vocês continuar assistindo, tá? Fica logo aqui, ó, tá? E não esqueça de se inscrever, é só você clicar aqui, ó. Produção, meu chapéu.